Os impactos que o diagnóstico em transtorno do espectro autista traz para os pais, para as mães e cuidadores dessas crianças com TEA. Olá, meu povo, eu sou Daniel Nascimento, eu sou psicólogo clínico e escolar. Quando a gente fala do TEA, do transtorno do espectro autista, a gente vai falar e dizer que é um diagnóstico para a vida. Geralmente essa criança ela apresenta os sintomas na infância, na primeira infância, e quando ela recebe o diagnóstico, ela vai levar esse diagnóstico para a vida. Não tem como a gente dizer que essa criança vai ser curada do autismo, porque o autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno que essa pessoa vai levar para toda a vida. E a gente sabe que, principalmente nas mães, quando recebe esse diagnóstico, ela lida de forma, às vezes, diferente de uma das outras. Às vezes isso gera um impacto muito significativo por conta das incertezas que essa mãe tem relacionado ao seu filho. Ela sabe que o mundo lá fora, muitas das vezes, é um mundo cruel, é um mundo que não respeita o espaço do outro, é um mundo que não respeita o comportamento e a forma que a pessoa vive neste mundo. Então isso traz muitas incertezas e sofrimentos, e os questionamentos começam a vir sobre a cabeça dessa mãe, desse pai, dessa criança autista. Às vezes ela começa a se perguntar: será que meu filho ele vai se acostumar na escola? Será que meu filho ele vai ter coleguinhas? Ou será que os coleguinhas vão querer brincar com ele por conta do comportamento dele, por conta dos comportamentos repetitivos, por conta das estereotipias, por conta de que às vezes ele desregula, ele entra em crise? Será que ele vai ter coleguinha nas escolas? Então isso são questionamentos. E os questionamentos eles não param, eles continuam, e essas mães elas ficam se questionando: será que meu filho ele vai se desenvolver didaticamente, pedagogicamente na escola? Será que ele vai aprender? Será que ele vai crescer? Será que ele vai arrumar uma namorada? Ele vai ter família? Ele vai se casar? Então são questionamentos, né, que essas mães às vezes trazem. E são perguntas que muitas das vezes não tem ainda uma resposta pronta, né? Não tem resposta pronta. E pelo fato de não ter uma resposta pronta, isso gera um sofrimento assim muito significativo, um sofrimento muito forte nessas mães. E às vezes as mães encaram esse diagnóstico como um luto mesmo. A gente lida muito com isso na clínica, e quando a gente fala em luto, a gente fala de perdas de um parente que fazia muito sentido para essas pessoas. E às vezes, quando a mãe lida com isso, a gente começa a verificar que ela passa pelas fases, né, do luto, e a gente começa a entender que foi uma perda de certa forma para essa mãe, porque essa mãe ela idealizou aquele filho, né, esperado, aquele filho que seria isso, e agora o filho está com um diagnóstico que muitas das vezes vai sofrer um certo preconceito por ele ser desta forma aí no mundo. Então a gente precisa lutar para que isso venha cair por terra a cada momento, mas a gente sabe que isso gera um sofrimento muito grande nessas mães, e elas acabam passando por essa fase, pelas fases do luto, que existe pelo menos 5 fases que esta mãe passa quando recebe o diagnóstico do seu filho, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E uma das primeiras fases que a gente vivencia muito, que a gente vê nesta mãe, é a questão da negação. Às vezes ela tá com aquele sofrimento intenso, mas ela fica negando: não, meu filho não é autista, não, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes até essa mãe ela diz para o esposo: existe algo aqui diferente nessa criança, e o esposo começa a dizer: não, é algo da tua cabeça, você que está colocando coisa na sua cabeça, dizendo que o meu filho, que o nosso filho tem isso, tem aquilo. Então tem essa parte, né, da negação, de não aceitar aquilo que está diante dos seus olhos. Então depois que ela vivencia essa fase, que é a fase da negação, ela entra na outra fase, que é a fase da raiva, né? Ela fica com raiva, fica se questionando, fica fazendo um monte de indagação, e começa às vezes a dizer: e agora? Fiz tudo errado. Então ela começa a se criticar, ela começa a fazer altas críticas com ela mesma. Então essas são as fases. Depois de ter vivenciado a fase da negação, de ter passado a fase da raiva, aí chega a terceira fase,
do luto, que é a fase da barganha, né? Que é a fase da negociação, onde essa mãe começa a dizer o seguinte: o que é que eu posso fazer agora para que isso seja mudado? Como eu posso, de certa forma, contribuir para que isso seja amenizado? Então essa mãe, ela fica barganhando com ela mesma, né? Ela entra nessa fase da negociação para que esse sofrimento ele venha diminuir. E a quarta fase, que muitas das vezes existe muitas mães que estacionam nessa fase, é a fase da depressão. A fase do luto é onde essa mãe ela se sente muito triste, ela passa dias e dias e até meses cabisbaixo, com a autoestima lá embaixo, por conta da condição do filho, por conta que o filho recebeu esse diagnóstico e ela está muito triste por conta daquilo que pode vir a acontecer com o seu filho. Então, às vezes, nesta fase, essas mães, elas até precisam fazer uma terapia com o psicólogo. Às vezes, quando a gente percebe isso na clínica, a gente orienta essa mãe a procurar ajuda psicológica. E eu assistindo as aulas do Dr. Tiago Castro, que ele é pediatra, né? Ele trabalha diretamente, é especialista em autismo, e ele diz o seguinte, que muitas das vezes, quando ele já deu diagnóstico para algumas crianças com transtorno do espectro autista, ele fechou ali o diagnóstico, ele disse o seguinte, que às vezes é até necessário de até passar uma prescrição medicamentosa para essa mãe, para ela lidar de forma mais assertiva com aquele diagnóstico. Mas existem essas mães que ficam deprimidas por conta, e até entram em depressão por conta do diagnóstico do filho, por conta das incertezas. Isso gera muita tristeza, muito sofrimento. E a quinta fase do luto, que a gente quer muito que essa mãe chegue nesta fase, que é a fase da aceitação, aonde essa mãe vai entender, claro, com muito sofrimento, aceitar, isso não vai diminuir o sofrimento, mas quando você aceita, você entende que é aquela condição e você vai fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer para que o seu filho ele venha se desenvolver de forma natural em qualquer ambiente. Muitas pessoas têm medo do transtorno do espectro autista. A gente sabe disso, a gente que trabalha com isso, a gente sabe. Mas eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, essa frase é do Dr. Tiago Castro, que ele diz o seguinte, que o autismo não é o problema é a desinformação. Então, quando a gente começar a trazer conhecimento daquilo que é o autismo, trabalhar de forma assertiva, levando para as terapias, levando para os profissionais, a gente vai saber que essa criança ela vai desenvolver, essa criança vai ser estimulada, essa criança ela vai crescer, ela vai ter uma vida habitual, uma vida normal. Mas tudo isso depende da forma como eu lido com isso, da minha aceitação diante daquele diagnóstico. Então, às vezes a gente percebe que as mães passam por essas fases e a gente precisa entender isso, né, que gera um sofrimento muito grande. Mas no demais é isso. E eu repito novamente essa frase. O autismo não é um problema, o problema é a desinformação. Por isso que a gente precisa ler, a gente precisa buscar conhecimento para ajudar essa criança que tem um transtorno, ok? No demais é isso, até o próximo vídeo.